Boa noite, pessoal. Estão ouvindo bem? Ok. Vamos lá. Bom dia, Lourenço. Boa noite, Lourenço. Como é que está? Tudo bem? Ellen, Ricardo, que prazer revê-los, contatar com vocês. Nós estamos praticamente no final do semestre. Mais uma, duas aulas, estamos encerrando a nossa participação junto com vocês. Em primeiro lugar, eu já desde plano agradeço os que participaram ativamente de todas as minhas aulas. Não é muita gente, mas a qualidade é excepcional. Eu gostaria muito de poder dar um abraço em vocês ao final do semestre. Vamos ver se a gente consegue se encontrar. E me parece que quase todos aproveitaram relativamente bem a disciplina. Na verdade, é uma disciplina complexa, né? De qualquer maneira, ela parece que caiu muito bem dentro deste grupo, ao menos, que está analisando, participando ativamente das aulas. Nós iniciamos na semana passada acerca do estudo do direito internacional privado. Quando nós falamos em direito internacional privado, pessoal, nós estamos falando sobremaneira de um direito que não tem a mesma conotação do chamado direito internacional público. Por quê? Porque o direito internacional público constitui-se de normas acima dos estados. Está ouvindo? Obrigado. Não, a Ellen está reclamando que não consegue abrir o microfone. Mas vamos lá. De qualquer maneira, me avisa quando se eu puder resolver alguma coisa. Boa noite, Marcela, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, o direito internacional público está estribado, está vinculado a um conjunto de regras jurídicas que disciplinam as relações entre Estados. Isso nós vimos desde o início do semestre, e esta é a tônica do conjunto de normas regulamentares das relações entre Estados. Assim, por exemplo, Brasil e França se relacionam, estabelecem um acordo entre si, seja de que modalidade for, pode ser um acordo vinculado a direito de família, pode ser um acordo sobre energia nuclear, pode ser um acordo relativo a comércio exterior, enfim. Os Estados têm liberdade de estabelecerem regras de conduta em comum. E quanto maior o número de Estados que participam deste acordo, que nós chamamos posteriormente de Tratado Internacional, certo? Este se torna eficaz, válido e de senso obrigatório, embora a norma internacional pública não tenha uma penalização por sua violação direta. De qualquer sorte, a violação da norma faz com que, sim, o Estado, se descumpriu uma norma internacional, deva responder perante o sistema internacional existente entre Estados, que, na verdade, apresenta uma espécie de censura contra o Estado que irregularmente vinculou-se à ideia de descumprir o Tratado Internacional. Bom, no direito internacional privado, nós estamos numa outra seara. E eu já estabeleci na aula anterior, e vou repetir agora. Em primeiro lugar, eu vou ter que me pedir escusas a vocês, porque, na verdade, o direito internacional privado só poderá ser analisado de uma maneira meteórica, né? Eis que nós temos duas, no máximo 3 aulas, e isto vai fazer com que, evidentemente, esteja sendo devidamente podado em algumas circunstâncias que, de fato, né, podem ensejar algumas dúvidas posteriores, e eu remeteria vocês aos seus questionamentos, à medida do possível, inclusive após o encerramento do semestre, se tiverem interesse. E vou deixar ao final do semestre o meu e-mail pessoal, certo? E vocês podem, inclusive, estabelecer esse nível de contato comigo sem problema nenhum. Naquilo que eu puder ajudar, estarei presente. Mas vejam,
O direito internacional privado, na verdade, também é um conjunto de regras. Só que estas regras não são regras estabelecidas entre estados ou entre organizações internacionais. É aquelas normas que são formuladas acima das leis internas desses estados. E que, por isso mesmo, ela gravita numa órbita chamada de supranacionalidade, ou acima das normas estatais, da legislação brasileira, da legislação francesa e de qualquer outra legislação, porque elas estão acima deste sistema. Isto quer dizer que, no direito internacional privado, o conjunto de regras que nós vamos analisar de uma maneira ainda que sintética está vinculado estruturalmente à ideia de que o direito internacional privado, de fato, não é internacional. Ele é direito interno. É direito interno porque ele está regulamentado através de normas do direito interno dos Estados. Assim, por exemplo, no Brasil, as normas de direito internacional privado estão concebidas através de uma lei maior, que é uma lei que regulamenta exatamente a função normativa do direito internacional privado através, certo, de certos, entre aspas, elementos de conexão que, na verdade, vão determinar, nesse tipo de relação, aplica-se a norma relativa à lei do domicílio da parte. Um exemplo. Ora, o que eu estou falando? Eu estou falando de um relacionamento entre um brasileiro ou algum estrangeiro que esteja domiciliado no Brasil, e relembro a vocês que domicílio significa interesse em permanecer naquele local, não é como a residência, que é um aspecto mais estabelecido dentro de uma ideia de estabelecimento, construção, e o domicílio é aquele local em que a parte escolheu para permanecer de forma definitiva. Ora, eu sei que a regra é que entre domicílio e residência exista, basicamente, uma identidade. Eu sou residente, eu sou domiciliado na rua tal, número tal, em Porto Alegre, certo? Portanto, em função disto, eu estou submetido à norma de direito internacional brasileira. Assim como o cidadão francês, que está domiciliado na França, ou é nacional francês, está estruturado diante de um direito regulamentar da legislação francesa. O grande toque, o comando que determina a existência do direito internacional privado, está estruturado dentro da relação à vida, ou existente, entre um sujeito nacional e um sujeito estrangeiro. Ou seja, quando eu falo em sujeito, eu não estou estabelecendo a regra de que sujeito é só a pessoa física. Também pode ser a pessoa jurídica. Porque sujeito é, de fato, aquele que reconhece e recebe a personificação jurídica pelo Estado. Assim sendo, a pessoa jurídica e a pessoa física, ao se relacionarem com outra ordem jurídica, certo? Eles estão estabelecendo uma relação, né, interconectada no espaço. Ou seja, eu, brasileiro, José, francês. Esta relação, na verdade, eventualmente vai determinar a incidência de alguns conflitos, alguns litígios, ou mesmo algumas questões que devam ser resolvidas e que são estruturadas ou dentro da legislação brasileira ou dentro da legislação francesa.
Quando nós fixamos este paralelo, eu estou delimitando exatamente o que é o direito internacional privado. Eu estou dizendo que este direito regula qual a ordem jurídica, qual a legislação eu deva respeitar daquela modalidade de relação jurídica. Então, vejam, eu vou aplicar a lei francesa ou vou aplicar a lei brasileira? Estou dando um exemplo sintético entre duas pessoas físicas. Eu posso ter uma relação com uma pessoa jurídica estrangeira, como eu, por exemplo, vou ser contratado por uma empresa da Finlândia para desenvolver uma atividade perante esta sociedade, mas com execução desta atividade no Brasil. Por exemplo, um contrato de representação comercial. Isto é uma relação que tem conexão interespacial privada. Todas as relações entre sujeitos, pessoas físicas e jurídicas, são relações que se vinculam ao chamado direito privado. Ok? E quando eu falo em direito privado, eu estou estruturando que, na forma da lei brasileira, quem vai definir a lei que vai ser aplicada é uma leizinha existente no início do Código Civil brasileiro. Esta leizinha, de poucas páginas, é uma lei que vai estabelecer exatamente a regulamentação das normas jurídicas no Brasil. Ou seja, como se estruturam as normas jurídicas no Brasil, como se aplica a lei, em outras palavras. E quando eu estabeleço esta regra, ao nível de direito internacional privado, eu estou regulamentando, vejam bem, uma relação transnacional, e a primeira pergunta que se faz é qual a norma jurídica deva ser respeitada, deve ser utilizada. Porque eu, vejam bem, não posso utilizar nesta relação ambas as normas jurídicas. Porque se eu fizer isto, eu eventualmente vou recair num conflito maior ainda. Porque eu não posso fazer com que dois sistemas jurídicos, que são, em princípio, diferentes, possam regular a mesma relação jurídica. Então, é isto o grande problema do direito internacional privado. Ou seja, ele é feito de normas indiretas. Por que de normas indiretas ou de sobredireito? Porque, na verdade, o objetivo do direito internacional privado não é resolver o conflito. O conflito que se instalou entre a minha pessoa e o cidadão francês, por exemplo. A minha pessoa ou a empresa alemã, por exemplo. A empresa brasileira e uma empresa americana, por exemplo. Estas relações, então, devem ser objeto de uma análise estruturada dentro desta disciplina, direito internacional privado. Assim sendo, o objeto dele não é resolver o conflito, não é solucionar o conflito. E aí você pergunta, mas como? Para que serve o direito, se não para solucionar o conflito? Este, em regra geral, é o que o direito faz, soluções de conflitos. Mas vejam, neste ramo do direito, a solução dada é estruturalmente uma decisão acerca apenas e exclusivamente da lei a ser aplicada. Se a lei é boa, ou se a lei é ruim, ou se é melhor esta ou aquela, não interessa. Entenderam? Então, esqueçam a ideia de que este regulamento, que é o direito internacional privado, ele vai solucionar a questão. Não sei se vai solucionar. Agora, o que eu sei é qual a norma que eu devo aplicar. É engraçado que se cria uma formação de regulamentos simplesmente para dizer que a norma que é mais apreciável ser aplicada é a do Estado A ou do Estado B. Ou seja,
normas que apontam a ordem jurídica que será aplicada a uma determinada situação privada. Eu já falei também, acredito, na última aula, que esta relação chamada privada, ela está incorporada em todas as normas de direito civil brasileiro. Ou, em melhor situação também, idêntica, normas do direito comercial brasileiro. Por quê? Porque estas são as normas de direito privado do direito brasileiro. Só o direito civil e o direito comercial. Aliás, o direito comercial quase que atualmente não regula mais nada, porque, na verdade, o Código Civil, com uma reforma que existiu legislativa, incorporou uma série de princípios do direito comercial, como, por exemplo, a regulamentação das sociedades comerciais, a regulamentação relativa a uma série de regras sobre direito empresarial, e assim por diante. Então, vejam, estruturalmente, o Código Civil vai responder por todas as questões privadas que originam-se na ordem jurídica brasileira. E esta leizinha brasileira que estabelece isso é a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não estranhe se lá na prova encontrarem a expressão através de uma sigla, LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB, se quiserem utilizar o termo, mas esta é a lei. E essa leizinha, ela é, digamos assim, o prefácio de todo o conjunto de direito privado estabelecido no Brasil. E nós vamos ver, daqui a pouco, que estas normas, elas são bem definidas em cada um dos capítulos do Código Civil. Inicia-se com o Estatuto da Pessoa Física, o homem, ou os direitos personalíssimos do homem, aqueles direitos que só o homem detém. E esses direitos ditos personalíssimos são o início e o fim da personalidade do homem, ou seja, o nascimento e a morte. Ato estritamente vinculado ao próprio ser humano. Depois, a questão da capacidade do sujeito. Aquele sujeito é capaz ou é incapaz? Será que ele não detém uma capacidade relativa? Quem é plenamente capaz no Brasil? O maior de 18 anos, concorda? Desde que não acometido por alguma doença de natureza mental, ou que lhe impede o livre exercício das atividades humanas. E por isso ele terá que ser devidamente representado pelo pai, pela mãe, pelo tutor ou pelo curador. Né? Então, essas pessoas que representam ele tentam estabelecer a continuação da vida dele, já que ele não consegue se manifestar acerca dos seus interesses. Ora, se o ser humano é absolutamente capaz, ele está livre para exercer plenamente os seus direitos. No Brasil, maior de 18 anos. Assim como relativamente capaz, no Brasil, é o que tem entre 16 e 18 anos. Estes têm alguma capacidade desenvolvida, mas ainda, segundo as normas do direito civil, ele ainda depende da assistência de pai, de mãe ou de tutor, porque ainda não tem a sua formação, isso é uma ficção legislativa, né? Porque ele não tem uma formação completa para poder responder por seus atos. Embora cada vez mais esteja sendo incorporado este menor de 16 a 18 anos dentro do sistema da plena capacidade, como já pode, por exemplo, votar. Um exemplo. Se pode votar, ele pode ter exercício para outras atividades. Né? Seja como for, aqueles absolutamente incapazes são aqueles que não atingiram maturidade suficiente para poder, por exemplo, votar, para poder representar-se pessoalmente diante de um juiz.
daqueles que dependem de um terceiro para que ali se estabeleça a sua representação jurídica. Ou seja, ele tem personalidade, mas ele não tem capacidade para exercer. Então, o que nós temos aqui é que, no direito internacional privado, o estudo da personalidade do homem, da sua capacidade, é parte integrante do direito civil. Mais do que isso, a questão do nome do sujeito, o seu nome, corresponde a um direito implicitamente seu, ou seja, um nome que lhe foi posto e que, eventualmente, pode sofrer alguma reformulação, principalmente nos casos em que este nome cause ridículo ao sujeito, que possa, por exemplo, ser ampliado como o nome da mulher casada. Hoje, o homem já pode adquirir, inclusive, o nome da mulher, não mais a mulher só do marido. Vejam só como uma evolução da legislação. E isso tudo faz com que a questão do nome seja uma questão que, às vezes, incita conflitos, que deve ser respondida a nível do direito privado. Mais do que isso, a questão dos chamados direitos de família. Ora, você está estabelecendo, então, que toda seu viver, toda a sua vivência está estabelecida nessa primeira parte do Código Civil. Começa com o seu nascimento com vida, evolui para a sua plena capacidade, dali da sua plena capacidade ele vai, eventualmente, exercer direitos, como, por exemplo, o direito de casar, ou não. O direito de se separar, o direito de se divorciar. Assim sendo, ele tem plena capacidade para esse exercício. E esta é a primeira parte que contempla o direito internacional dentro do sistema privado. Na segunda parte desse direito privado, seria, vamos chamar, o título 2 do Código Civil, e me permitam que eu faça essa alusão, porque vocês provavelmente não conheçam o Código Civil e fica difícil a gente tentar levar a vocês essas ideias. Eu estou tentando a forma que eu imagino seja mais fácil. A segunda questão que está envolvida em direito privado, que também é objeto do direito internacional, aqui dito privado, é a questão envolvendo os bens do sujeito. Veja que nós não estamos mais falando de requisitos da personalidade, mas aquilo que o sujeito adquiriu e que, por ser seu, é um direito absolutamente seu. Os bens móveis e os bens imóveis, ou seja, o conjunto das suas propriedades e de sua posse, tudo aquilo que você agregou, por exemplo, durante a sua vida, tudo aquilo que você obteve diante do seu progresso profissional, progresso material, seja o que for, estes bens, vocês sabem, eles são objeto de inúmeros conflitos. É ação de despejo, é ação de reintegração de posse, é ação de emissão de posse, é ação de reivindicação de propriedade, enfim, dentro da sistemática dos direitos vinculados a bens imóveis, nós vamos ver que eles são estruturalmente partes componentes do próprio sujeito. Se você não tem nenhum bem, de repente, o pai, mãe ou alguém falece da família e você se torna proprietário, por direito hereditário. Já direito de família, estou falando. Entenderam? Assim sendo, a segunda parte, que vai ser objeto de relação entre um brasileiro e um estrangeiro, pode se configurar através dos bens móveis e dos bens imóveis. Bens móveis, tais como veículos, tais como os próprios bens que guarnecem a sua residência, As questões relativas a dinheiro é bem móvel, certo? E outros que têm circulação, não estão parados, não estão estabelecidos num só lugar, como são os imóveis. E aí nós vamos ter exatamente o que o direito diz se um estrangeiro pretender um imóvel que está situado no Brasil. E vice-versa, o que um brasileiro
tem como vantagem em relação a imóveis que estão ao seu dispor no estrangeiro? Então, estas questões que podem levar a conflitos, principalmente quando da partilha de bens depois do falecimento de pai, mãe ou qualquer ascendente ou descendente, vai estabelecer, então, este grau de normatividade. Em terceiro lugar, nós temos um capítulo importantíssimo do Código Civil, que é o direito das obrigações. O direito das obrigações são todas aquelas obrigações que você, durante a sua vida, assumiu. Compromissos, como contratos, compromissos, como até a própria propriedade de um bem, as reservas de seu patrimônio e como são empregados esse seu capital, tudo isso é uma obrigação que, invariavelmente, estão consagradas em contratos. Você sabe que você pode contratar o que bem lhe entender, por escrito, de modo a transferir, a constituir, modificar, extinguir ou, de qualquer forma, modificar estes direitos. Isso se faz através dos contratos. E nós vamos ver que estes contratos talvez sejam dos elementos mais importantes do direito internacional, maiormente quando se fala em importação e exportação. Na importação e exportação, nós temos dois sujeitos. Um importador, vamos imaginar brasileiro, e um exportador de um terceiro país. Vejam, para que eles cheguem a um relacionamento entre si, eles precisam de contato, aproximação e regras a serem seguidas. Assim sendo, quando se estabelece a regra relativa a contratos, nós temos também uma nova sistemática de direito internacional vinculado ao direito privado. Adiante, nós temos o chamado direito das sucessões. O direito das sucessões vai preservar o seu patrimônio através da herança ou de um testamento que você possa vir a receber. Ou seja, nós vamos saber se você pode ou não pode ser herdeiro de fulano. Se você pode ou não pode ser destinatário de um direito ao filho, destinatário de um direito ao neto, como é que se estabelece um testamento, como é que se procede a partilha de bens depois da morte. Todo este capítulo, então, está inserido dentro também do direito, que é o direito privado. E, finalmente, dentro do Código Civil, nós temos um capítulo especial que trata do Estatuto da Pessoa Jurídica. Se nós falamos que a pessoa jurídica é sujeito de direito internacional, ela evidentemente se encontra envolvida em quase todas essas relações. Nós ou somos titulares de uma empresa, ou nós somos empregados de uma empresa, ou nós somos dependentes de alguma instituição, de algum instituto, de alguma organização e assim por diante. E como se fundamenta este direito entre uma sociedade e um sujeito de direito pessoa física? Através de relações estabelecidas ao nível de direito privado. De uma maneira bastante extensa, eu tentei aqui regulamentar este conteúdo. Regulamentar para trazer a vocês a ideia de que é muito vasto este aspecto, que ele é muito extenso em termos de conflitos que podem ocorrer sobre estes sistemas. Assim sendo, o que o direito internacional privado faz? Toda vez que houver um conflito, um litígio ou uma questão envolvendo 2, 3 sujeitos, sejam jurídicas as pessoas ou físicas as pessoas, o direito internacional privado vai regular diretamente este fato. Regulando este fato através de normas de
uma espécie que sejam adotadas internacionalmente no primeiro momento, ou que haja uma tendência de harmonizar estes direitos. E vejam, se todos os direitos do mundo fossem iguais, em termos de qualificação, em termos de estrutura, nós não teríamos direito internacional privado. Porque se há uma harmonia, não há por que discutir qual é a norma que eu vou aplicar. E vejam, por isso mesmo que os tratados internacionais que nós estudamos, vamos imaginar que este tratado regula 5 estados no mesmo tema, este tratado, na verdade, neste tema, vai regulamentar as relações entre 5, sempre. E por quê? Porque eles são os autores, são os que criaram a norma e ela vale entre as suas relações. E, evidentemente, quando há um tratado uniforme sobre o assunto, nós temos, evidentemente, que essa harmonização de direitos vai fazer com que não haja mais o conflito internacional dito privado. Certo? Muito bem. Um momentinho. Bom, eu vou dar um pulo aqui nessa primeira parte que a gente já falou um pouco na última aula e vou falar mais apropriadamente sobre o conflito. Na verdade, ocorre um conflito. Se eu casei e me separei, e a partir da minha separação, seja por divórcio ou outra modalidade, eu mudei de país e fui morar em outro país, onde estou domiciliado, e a minha mulher permanece no Brasil e ela quer se divorciar, nós temos que estabelecer uma regra. Ou eu venho ao Brasil e promovo a ação aqui no Brasil junto com ela, ou ela vai ao meu país e formularia lá a regra do divórcio. É óbvio que isto é quase que impossível, consideradas a quantidade de regulamentos que existem para o assunto. Então, vejam, tem que haver uma regra jurídica que diga que vai preferir uma lei do que a outra lei. E esta é a que cria o chamado conflito de leis no espaço. Não é no tempo, é no espaço, ou seja, no espaço físico. E isto faz com que, se houver dois relacionamentos, dois ordenamentos jurídicos que aplicam-se ao mesmo fato, nós vamos ter que saber qual que vai ser aplicado, porque eu não posso aplicar os dois. Até porque um pode ser diferente do outro. E, invariavelmente, até é diferente do outro. Então, vejam, essas regras de conflito e conflito de leis, elas estão estabelecidas, como eu falei antes a vocês, no artigo 7º ao artigo 11º da Lei de Introdução, LINDB. Ok? Muito bem. Assim sendo, o elemento que traz à tona, o que define que aquilo é um conflito internacional privado ou não, é o chamado elemento de extraneidade, também conhecido por elemento estrangeiro. Ou seja, aquele fato que ocorre entre as partes e que incide sobre o direito internacional privado e obriga a estabelecer a solução deste conflito entre leis. No mesmo fato, pode haver vários elementos estrangeiros, por exemplo. Querem ver um exemplo? João é domiciliado nos Estados Unidos, mas a obrigação que ela assumiu comigo tem que ser paga no Chile. Não obstante as garantias prestadas para o caso de não cumprimento da obrigação, foram prestadas por uma empresa argentina. Eu falei aqui rapidamente em 3 fatores que criam um conflito privado. Então, a depender do elemento chamado de elemento estrangeiro ou elemento de extraneidade, haverá uma norma diferente aplicável ao caso. Esta é a grande ideia. Então, este fato que envolveu aqui o descumprimento de um contrato, vamos pegar essa hipótese, é este fato que é o objeto das normas do direito internacional.
E eu tenho que saber que este fato foi fundamental na inserção ou na fixação de um sistema jus-privatista, ou seja, um sistema de justiça privada. Então, vejam, fato que é de direito privado e que só atende às questões de direito privado, eu quero dizer, não atende às questões de direito público. Aproveitando fazer um parênteses, pessoal. Direito público. Alguém tem um exemplo de um direito chamado público? Direito privado é o Código Civil. E o direito público? Praticamente todos os demais direitos, o direito do trabalho, o direito tributário, o direito penal, todos são públicos. Porque a diferença entre uns e outros é que estes direitos são compulsórios. Eles foram criados pelo Estado impondo ao cidadão. O direito privado já pode ser objeto de maleabilidade entre as partes envolvidas, o que o direito público não pode, certo? Então, vejam, as questões de direito civil e empresarial são as únicas questões que envolvem o direito privado, certo? Ora, um exemplo, casamento é um fato privado ou um fato público? O casamento? Privado. Um fato privado. E por que é um fato privado? Porque, em primeiro lugar, reside neste instituto chamado casamento, um princípio em que as partes concordaram em casar. Houve uma vontade entre os dois sujeitos que levaram-no ao casamento. Ninguém obrigou eles a casar. Assim sendo, os contratos, todos os contratos vinculam-se a direito privado, porque no contrato você pode estabelecer as regras de conduta de uma parte e de outra. Por exemplo, um locador e um locatário, o locador ou o locatário, como quiserem. Quando se estabelece a regra de locação, de aluguel, nós temos um titular da propriedade, que é o locador, que vai ceder a posse deste imóvel, que não é propriedade, vai ceder a um locatário, cuja obrigação é pagar o preço. Tudo isso é ajustado entre eles, concorda? Se fosse impositivo, não era direito privado. Por outro lado, ainda podemos falar de responsabilidade civil, um acidente de trânsito. Por que você é responsável por pagamento dos danos se você agiu com culpa ou com dolo? Porque você criou um ilícito. Você forjou uma questão envolvendo a responsabilidade civil indenizatória dirigida ao outro sujeito. A questão das sucessões, por que eu tenho direito à herança? Por que o meu irmão eventualmente não tenha? Ah, mas eu me enganei, eu não tenho herança, eu tenho, na verdade, um legado. O que é legado? Aquilo que se recebe por testamento, que não precisa ser parente, certo? É óbvio que se eu tivesse que esclarecer para vocês todos estes termos, eu teria que criar uma nova faculdade de Direito aqui dentro, entendeu? E aí vocês iam ficar mais 5 anos aqui dentro para poderem chegar a este conhecimento. O que eu pretendo simplesmente trazer a noção disso. Exemplo, um argentino que quer tirar uma carteira de motorista no Brasil. Tem relação com o direito privado isso? Ele vem ao Brasil e quer tirar uma carteira de motorista. Não, porque ele, para te retirar uma carteira de motorista, vai ter que se submeter ao quê? A um sistema de direito público. O que o direito diz para quem é que pode e quem não pode tirar a carteira? Não é ele que escolhe, certo? Assim, a regra do domicílio, neste caso, não vai ser aplicada. Ele é estrangeiro, mas ele vai se submeter às regras aqui no Brasil para poder, né, obter o beneplácito da carteira de motorista, porque ele vai ter que sucumbir às normas brasileiras para poder obter. Como, aliás, ele fará também no país dele, na Argentina, momento em que ele vai ter que se submeter às normas argentinas sob liberação de carteira de motorista. Então, estes fatos vão estabelecer as regras dentro deste contexto. Normas privadas
certo? Que tem uma conexão internacional. Ou seja, liga dois ordenamentos jurídicos, no caso, um argentino e um brasileiro. Vejam que no caso do argentino que veio ao Brasil para tirar uma carteira, ele não submeteu ao sistema. O sistema argentino, eu prefiro então tirar no sistema argentino. Isso é uma vontade dele, mas ele vai se submeter ao direito público também. Porque ele vai ter que regularizar toda a estrutura de seu aprendizado como motorista, vai ter que fazer documentos, vai ter que tirar a carteira e etc, etc e tal. Assim, a regra deste caso, no caso do estrangeiro que veio ao Brasil, não se aplica a regra do domicílio, porque ele está domiciliado no Brasil, e quem está domiciliado no Brasil, ainda que seja estrangeiro, está submetido à lei brasileira. Acho que isso vocês já sabem bem, né? Bom, então vejam, as normas de direito privado são normas de direito, as normas em si, elas nascem da estrutura da lei. Elas aparentemente são públicas, mas as partes no direito público não podem dispor dessas normas, no caso da carteira. O que já pode acontecer num contrato, em que, embora o Estado crie normas, o cidadão tem possibilidade de negociar ela com seu parceiro de negócios, num contrato, no divórcio, no casamento, na sucessão, em todas essas questões, nas obrigações contratuais, na propriedade. Tu tem liberdade para vender o imóvel que é seu, pelo preço que você quiser, né? O outro tem direito a comprar. Tudo isso são normas que vão ser estabelecidas dentro de um panorama claro. É direito privado aquele que se vincula a uma possibilidade das partes deliberarem sem imposição. O nome, então, direito internacional privado pode causar problemas, pois são normas, na verdade, de direito interno. Eu repito, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Estas normas são públicas, mas eles referem-se ao fato de regular relações privadas com elementos estrangeiros, ou chamados elementos de extraneidade. Por exemplo, o que é uma relação típica em direito internacional privado? Aquela que não envolve um conflito de leis no espaço. Uma regra comum. Exemplo, um casamento entre uma gaúcha e um catarinense. Ela vai estabelecer uma regra de direito internacional privado? Não, porque nós estamos falando de dois sujeitos que estão casando sob a égide ou sob a regra determinada pela lei brasileira. Então, aqui não é direito internacional. Aqui existe uma norma de direito interno que regula e de natureza, embora privada, não é uma natureza que tenha o contexto de regular no espaço esta relação. Por outro lado, nós temos as chamadas relações atípicas, aquela que tem o potencial de aplicar mais de um ordenamento jurídico, mais de uma legislação, mais de uma lei. Exemplo, um casamento entre uma brasileira e um australiano. Vejam a diferença. Vejam a diferença. No caso, eu casei com uma catarinense, ou, no outro caso, eu casei com uma australiana. Se isso acontecer, eu estou em dois sistemas jurídicos diversos. Lá no primeiro, não tenho nada a discutir sobre qual é a lei aplicável, porque a lei aplicável é a brasileira. Agora, na segunda, eu posso discutir, eu quero aplicar a lei brasileira. A minha cônjuge pode dizer, mas eu quero aplicar a lei australiana. E aí nós temos que resolver isso. E se resolve pelo direito internacional privado, certo? Bom, vamos passar à classificação da chamada lei de introdução. Embora eu já tenha feito uma primeira enunciação, eu gostaria de estabelecer com vocês que estas normas do direito internacional privado, elas se classificam em normas indiretas e normas diretas.
As normas indiretas são as normas clássicas de direito internacional privado, aquelas que não resolvem o conflito propriamente dito, não rege o fato, mas apenas indica o direito aplicável. Certo? Esta relação, então, é importante, porque ela não vai solver, não vai regular este fato, vai apenas indicar o direito que é aplicado. É aplicado o direito brasileiro, está estabelecido pelo direito internacional privado, então, vamos lá. Então, isto vai ser definido sem conflito. Agora, uma norma que vai vincular uma relação entre um brasileiro e um australiano, como eu referi, é uma norma que criou o conflito. Porque tanto as normas brasileiras como as australianas estão reclamando, as duas regulam casamento, por exemplo. E por que eu não aplico uma e aplico outra? Então, vejam, este direito objetiva resolver este conflito, solucionar o conflito, desembrulhar este conflito. As normas diretas regem o fato. Não são normas que indicam o direito, mas regem a situação, certo? E tem normas que, na verdade, são chamadas normas qualificadoras, que são as normas de direito civil, então é o Código Civil Brasileiro, que ajudam na aplicação do direito internacional privado. Por exemplo, as normas sobre domicílio, na forma do Código Civil. O que é domicílio para o Código Civil? E o que é residência? Certo? Isto tudo está nos levando a caracterizar, então, que a estrutura da chamada norma indireta é no sentido de estabelecer conceitos quadro. Assim, o objeto da norma parte da norma de direito internacional privado, que corresponde a um instituto jurídico de direito privado. Eu estou repetindo para ver se vocês entendem. O elemento de conexão, aqui é importante, pessoal. É aquele que vai definir a lei aplicável. Ou seja, o elemento de conexão é a parte da lei que conecta o ordenamento jurídico com o fato propriamente dito. Assim sendo, quando eu falo em, por exemplo, quem me dá um exemplo de conflito de lei, de conflito entre as partes, de um Estado e de outro, qualquer conflito. Litígio. Adoção. Adoção, ótimo, muito boa a ideia. Adoção é matéria de direito de família, não é isso? Então, você vai encontrar essa matéria de direito de família no artigo 7º da Lei de Introdução. Porque o artigo 7º vai tratar de personalidade, início e fim, nome, capacidade e os direitos de família. Está ali. E esta regra jurídica vai dizer, aplica-se nestes casos, aqui no caso da adoção, a lei de domicílio da parte. Aonde a parte está estabelecida. Quem é a parte? O menor a ser adotado. Aonde é que ele está domiciliado? No Brasil? Então, aplica-se a lei brasileira. Se é um brasileiro que vai adotar um filho no exterior, evidentemente que essa regra do domicílio vai se transferir para lá. Então, vejam, este artigo 7º, na verdade, ele vai trazer uma série de alterações à regra do domicílio. A prevalência é o domicílio. Quero dizer, o que vai prevalecer como caput da norma, ou a parte mais importante, é o domicílio. Mas vejam, por exemplo, os exemplos. E quando nós analisamos um artigo de lei, o que nós encontramos? Artigo 1º, tal coisa. Depois, lá embaixo, aquela letrinha, parece uma minhoquinha lá embaixo, que se chama parágrafo. 1º, 2º, 3º. E o artigo 7º tem 8 parágrafos. E o que são os parágrafos? Tudo aquilo que modificar ou, de alguma forma, alterar a regra do caput, por algum motivo.
Vejam, por exemplo, o parágrafo 1º deste artigo 7º. Fala sobre o casamento, especificamente o casamento, direito de família, não é isso? No casamento, o que se estabelece para efeitos de celebração do casamento é a lei do local em que o casamento foi celebrado. Se o casamento foi celebrado na China, vai regular a lei chinesa. Se o casamento foi procedido no Chile, o casamento será regulado pela lei chilena. Em 2 casos básicos, não em todos os elementos. No caso, os chamados impedimentos dirimentes, que são todas aquelas causas que não permitem casar. Irmão não pode casar com irmão, genro não pode casar com sogra, falido pode, eventualmente, ser impedido de casar. Existem regras que impedem o casamento. Então, vejam, quando houver o cumprimento de todas essas medidas, dizendo não há nenhum impedimento, a primeira barreira para o casamento foi superada. A segunda barreira, quais as formalidades para que haja o casamento? Quando se fala em casamento aqui, estamos falando de casamento civil, não casamento religioso. Não tem absolutamente nada a ver. O que prevalece como regra jurídica é o casamento civil. Ou seja, aquele que é realizado através de um juiz de paz, que é aquele que tem como atividade a estrutura num registro de pessoas civis. Este é que vai casar. Não pode casar com outra pessoa porque não tem validade. Tá? Então, vejam, dos pressupostos do casamento é que seja um juiz de paz. Segundo, que tenha testemunhas presenciais, que seja feito diante desse juiz e depois da proclamação, da publicação de proclamas que demonstram não haver nenhum impedimento. Tudo isso são as formalidades. Quando acontecer uma coisa e outra envolvendo isso, o que nós temos? Nós temos que vai se aplicar, no caso concreto, se o casamento ocorreu no Brasil, a lei brasileira. Veja, nós não estamos mais falando da lei de domicílio. Então, já houve uma alteração. No parágrafo 3º, por exemplo, se fala de invalidade do casamento. Quando eu falo de invalidade do casamento, eu vou dizer que a regra a ser obedecida será revista através da lei do domicílio dos cônjuges, onde os dois estão domiciliados. Mas se os dois já estiverem separados, o que eu faço? Eu quero arguir uma invalidade do casamento, uma nulidade do casamento. Se isso acontecer, vai prevalecer uma regra que é de lei, o primeiro domicílio conjugal, aquele primeiro local em que eles residiram após o casamento, se eles já não estão domiciliados no mesmo ordenamento jurídico. Temos ainda questões envolvendo o regime de bens, no parágrafo 4º. O regime de bens, que pode ser qual? Regime de comunhão universal de bens entre os noivos, o regime de separação total de bens entre os noivos, ou o regime legal no Brasil. Qual é o regime legal no Brasil? O regime da comunhão parcial de bens. Ora, todas as questões que forem objeto de conflito envolvendo casamento de um nacional com um estrangeiro, onde não tenha sido definido o regime de bens, vai prevalecer a aplicação da lei do domicílio dos noivos. Ah, mas eles não estão mais no mesmo domicílio. Se isso ocorrer, também o primeiro domicílio conjugal. Certo? Outro assunto, já no artigo 8º desta mesma lei. No artigo 8º, caput, nós vamos falar sobre os bens. Ou vamos falar do chamado Estatuto Real. Ou seja, territorialidade. Ou seja, se um bem é imóvel, ele está fixo em um certo local, rua, endereço e posição, certo? Você mora na rua tal, número tal, essa é a situação do seu bem, certo? Se você tem uma fazenda onde reside, toda a área da fazenda é o seu domicílio, desde que você esteja residindo lá. Então, vejam, esta situação
vai determinar a seguinte regra. Qual é a lei que eu aplico para discutir a propriedade de imóvel? A lei do local em que está situado o bem. E não pode ser outra, né? A gente pensar bem. Se o bem está situado em Viamão, a lei aplicável é a brasileira, porque Viamão está no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul está no Brasil. Certo? E se for um bem móvel? Um bem móvel, em princípio, eu tenho aqui um bem que está na minha casa, no meu endereço, e este bem é móvel. Eu posso levar para outro lugar, não é verdade? Eu pode estar aqui hoje ou amanhã fazer uma viagem para o exterior e foi parar lá na China, sei lá. Esta situação que modifica a posição do bem móvel vai fazer com que a regra a ser aplicada não seja mais da situação. Porque se o seu proprietário, que sou eu, levei embora para um outro país, ou mandei transportar para um outro país, a lei a ser aplicada é a lei do meu domicílio, não do bem. Aonde eu for encontrado, porque eu sou o proprietário do bem. Certo? Nós temos algumas questões envolvendo ainda a questão das obrigações. Obrigações contratuais ou extracontratuais. O artigo 9 da Lei de Introdução vai falar o quê, pessoal? Vai falar que para os contratos vão ser definidas a aplicação da lei em que o contrato foi firmado, ou constituído, como quiserem, aonde as partes se encontraram para assinar o contrato. Pode ser no Brasil, pode ser no exterior. E em direito internacional privado, isso é muito comum. De um brasileiro ir ao exterior assinar um contrato, porque vai pegar um bom negócio comercial para desenvolvimento próprio, e ele vai lá, assina, e muitas vezes sem as maiores cautelas, porque isso depois pode causar um problema, porque aquele país pode ter colocado que a lei aplicável é de lá. E se houver um conflito, quero ver você depois regular esse conflito lá no exterior. Porque, por exemplo, vou para a Alemanha. Na Alemanha eu não conheço a lei alemã. Como é que eu vou saber quais são as regras atinentes? E se eu não tive o cuidado de verificar qual é a lei que deva ser aplicada, eu vou ter um problema pela frente. Assim sendo, esta questão das obrigações, então, sempre é o local em que o contrato foi firmado. Agora, se as obrigações chamadas de extracontratuais ou todas as obrigações oriundas de atos ilícitos, atos de crime, por exemplo, a regra é o local onde o crime ou ilícito ocorreu. Esta é a regra da lei aplicável. Nós temos no mesmo sistema que, por exemplo, um contrato entre ausentes. Lorenzo, você já fez algum contrato entre ausentes? Se eu fui à Alemanha, assinei um contrato, estou entre presentes, né? O que é um contrato entre ausentes? As pessoas não se encontram, as pessoas não se juntam para decidir. Qual é um exemplo clássico hoje de contrato entre ausentes? Contrato feito via internet, compra e venda de um produto. Nós não nos encontramos, nós fizemos virtualmente um negócio entre ausentes. E esta regra vai dizer que vai aplicar-se, neste caso, o local em que residir aquele que propôs o negócio. Veja, cada regrinha tem a sua especificação. Depois temos lá, quase já terminando, pessoal, a questão das sucessões. As sucessões é tudo aquilo que leva à herança de alguém determinada pelo desaparecimento ou pela morte de alguém. As sucessões vai determinar que a regra a ser aplicável é a lei onde estava domiciliado o falecido. E assim sendo, né, nós temos uma regra que se estende em relação a isto, que define uma duplicidade de leis aplicáveis, que é o artigo 10 do parágrafo 1º. Se no casamento houver filhos ou esposa ou o cônjuge brasileiro, nós vamos estar sedimentados,
certo? Na ideia de que nós podemos aplicar a lei brasileira ou a lei que mais beneficia o cônjuge e os filhos brasileiros. Se o marido falecido, eventualmente, né, ou o pai, ou seja, quem for, ter deixado herdeiros nacionais brasileiros, eles vão poder optar pela lei brasileira ou pela que melhor lhe aprouver, se a outra for mais benéfica, der mais direitos do que outras. E, finalmente, lá no artigo 11 desse dispositivo, nós vamos analisar a questão vinculada à pessoa jurídica. A pessoa jurídica, pessoa empresa, pessoa de fundação, coletividade, organização, estas pessoas que se reúnem para formar um negócio. Esta, pela nossa regra jurídica, define-se através da lei do local em que foi constituída a pessoa jurídica. Onde eu criei essa pessoa jurídica? No Brasil ou no exterior? Eu até costumo fazer com meus alunos de Direito Internacional Privado uma ilação com, por exemplo, um banco internacional. O mais conhecido hoje aqui no Brasil, o Banco Santander, por exemplo. Né? O Banco Santander é um banco espanhol. Ele foi constituído na Espanha. Então, diante desta ideia, nós estaríamos pensando em que este Banco Santander vai exigir que a lei da Espanha seja aplicada aqui no Brasil. E aí a gente começa a ter alguns problemas, né? Como é que vai poder acontecer isso? Só que a lei brasileira alterou um pouco esta regra e delimitou que no Brasil não pode mais ter uma empresa tipicamente estrangeira. Antigamente havia. Hoje em dia, esta realidade não pode mais ocorrer, porque quem quiser vir para o Brasil tem que vir vestida de agência, filial ou sucursal. E quando ela entra no Brasil, ela se submete a uma autorização do governo brasileiro. E autorização que é dada pela Junta Comercial dos Estados, que vai dizer que ela tem uma característica toda especial dentro do Brasil, que a difere daquela sociedade internacional. E essas sociedades, por exemplo, as filiais do Banco Santander no Brasil, todas elas não estão submetidas ao local da origem, mas estão submetidas à lei brasileira. Vejam só como é mais sintética a questão da pessoa jurídica. Bom, pessoal, eu vou dar uma interrupção, porque nós vamos iniciar já na próxima aula, acho que está um tempo adequado aqui, sobre cada um desses dispositivos. Não vai cansar, isso aqui é bastante cansativo. E se vocês puderem, eu vou pedir isso a vocês, ingressarem no seu computador e botando lá Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vocês façam, se quiserem, obviamente, uma referência aos artigos 7, 8, 9, 10 e 11. Isso é estruturante do conhecimento do direito internacional privado. Quem conhecer estes 5 artigos tem conhecimento pleno sobre direito internacional privado. Eu posso atestar a você. Certo? De qualquer sorte, pessoal, eu vou, a posteriori, e já para que se evite maiores dificuldades com isso, vocês também leiam lá no meu slide, cada um desses artigos está designado adiante, o 7º, o 9º, o 10º, o 11º e assim por diante, com suas especificações. Então, deem uma lida rápida e analisem que eles vão esclarecer algumas questões que são importantes. Por quê? Porque, na verdade, nós temos que conceber que, na próxima aula, antes de estruturar o direito internacional privado, e já agora correndo atrás do partidor, nós temos que analisar o processo civil internacional. Ou seja, eu tenho que dizer que eu até aqui estou dizendo qual é a lei que eu vou aplicar, não é isso? Agora eu vou dizer quem é o juiz que tem competência, o daqui ou de lá. É outra situação. O juiz brasileiro pode julgar casamento?
que foi feito fora do Brasil, o juiz estrangeiro pode aplicar a regra a partir do nascimento de um casamento. Obrigado, Lourenço. Eu vi que você já respondeu. É isso aí mesmo, viu? Carolina, né, que acho que solicitou. Bom, pessoal, eu quero deixar a nossa última aula exatamente... Mas foi exatamente o que ele disse. Pensei que a entrega seria dia 23, né? Dia 23. A entrega é dia 26, a liberação é dia 23. A liberação, isso. Isso, liberação dia 23, entrega dia 26. Até dia 26. Está no Moodle. Tá bem específico no Moodle, tá? Eu vou aproveitar durante isso, e se vocês eventualmente tiverem uma ideia, e isso eu só faço com o pessoal da Escola de Negócios, porque vocês têm, evidentemente, dificuldade em estruturar isso aí tudo. Se durante esse período entre a entrega e a devolução houver algum questionamento, por favor, dentro do que eu puder, eu auxilio vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem. Esta parte mais complexa eu vou exigir muito pouco disso, porque eu sinto exatamente a defesa, a situação relativa à origem do problema de vocês, que é o não conhecimento inglês, né? Isso aí é evidente. Né? Vocês não estão fazendo uma faculdade, mas estão, na verdade, aplicando muito mais a importância do direito internacional público do que o privado. Porque aí tem que conhecer todo o processo civil, toda a estrutura do direito público, toda a estrutura do direito privado, isso torna muito difícil, certo? Mas, sem dúvida nenhuma, pessoal, eu vou, então, entregar a prova dia 23, já estou elaborando ela, e dia 26 eu acho que, se Deus quiser, nós estamos todos liberados, né? Alguma pergunta específica mais? Não? Muito bem, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez, com aqueles esclarecimentos feitos no início da aula, e é realmente um grande prazer ter estado com vocês, e a importância que vocês deram durante todo o semestre para a minha disciplina, o que é raro acontecer na escola de negócios, raríssimo. A maioria não tem interesse em absolutamente nada, mas estão perdendo em cultura, no mínimo, né, pessoal? Ainda que não vão empregar depois. Seja como for, deixo à disposição, depois eu já anexo o nosso vídeo, certo? E já está lá anexado este material, que, na verdade, vai comportar essa parte introdutória e mais uma parte depois da próxima aula. Para todos, uma boa noite e muito prazer por revisá-los. Tudo certo? Muito obrigado, Ellen. Tá bom? Boa noite, boa noite. Não, professor. Bom, Ricardo, finalmente boa noite, professor. Esse ficando escondido. O Lorenzo também, muito obrigado. Muito obrigado de novo, Ricardo. E então, tá, tens alguma pergunta, Ricardo? Boa noite. Tem alguma pergunta? Oi? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não, eu liguei a câmera apenas para dar uma boa noite mesmo. Tá. Foi muito prazeroso. Muito obrigado. Tá? Um abraço. Valeu, tchau. Até a próxima aula.